Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre a Escola de Frankfurt, mais especificamente sobre um importante conceito desenvolvido dentro desta escola, teoria crítica. Esse conceito, teoria crítica, é tão importante que se tornou sinônimo da Escola de Frankfurt. Aliás, a Escola de Frankfurt foi um nome dado, na verdade, um nome popular, para o Instituto de Pesquisa Social. O verdadeiro nome da instituição ali criada, fundada, foi Instituto de Pesquisa Social. Se localizar na cidade de Frankfurt, as pessoas começaram a chamar de Escola de Frankfurt. E pelo fato do seu principal conceito ali desenvolvido ser justamente este que nós iremos explicar aqui hoje. Se você ficar até o final do vídeo, você vai sair daqui sabendo o que é a teoria crítica. Acabou sendo também sinônimo para esta escola. Então, veja bem, quando eu falo no Instituto de Pesquisa Social, existem vários intelectuais de esquerda que participaram dele. Mas os mais relevantes, e você vai encontrar um vídeo sobre cada um deles aqui no nosso canal, são Horkheimer, Adorno, Marcuse e Habermas. Este conceito de teoria crítica foi desenvolvido pelos dois primeiros, o Horkheimer e o Adorno. Todos esses que eu citei e vários outros intelectuais de esquerda, eles se propõem a fazer uma releitura de Marx, somando a essa releitura outros campos de disciplinas então existentes, como a psicanálise, a sociologia, as ciências que estavam se desenvolvendo à época deles. Este conceito que nós estamos tratando hoje aqui, ele surge inicialmente em um livro escrito pelo Horkheimer, no ano de 1937. Justamente o título do livro é Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que é o que iremos explicar hoje aqui. Posteriormente, em 1947, novamente o Horkheimer, mas dessa vez conjuntamente com o Adorno, escreve outro livro, Dialética do Esclarecimento. Gente, quando eu aqui falar em esclarecimento, é um outro nome para fazer referência a um movimento muito importante que ocorreu no século XVIII, Iluminismo. Temos aqui no nosso canal uma playlist sobre Iluminismo, onde vários autores são tratados. Para você conhecer melhor o Iluminismo, depois dá uma olhada nessa playlist. Então, esclarecimento é um sinônimo para Iluminismo. A teoria crítica, veja, tudo que eu vou falar agora é pelo prisma, pelo ponto de vista do Horkheimer e do Adorno, beleza? Então, segundo eles, a teoria crítica, ela faz uso da razão objetiva. Já a teoria tradicional faria uso da razão subjetiva, formal e instrumental. Essa é a principal diferença entre a teoria crítica e a teoria tradicional. Teoria crítica, razão objetiva. Teoria tradicional, razão subjetiva, formal e instrumental. Vamos entender o que é isso. A teoria tradicional, ela tende a surgir junto a três grandes movimentos na filosofia, que, claro, vão incidir sobre a formação da ciência moderna. Primeiro é o racionalismo, século XVII, o René Descartes. Nós temos também uma playlist no canal sobre o racionalismo. O segundo é o iluminismo, século XVIII, que, como eu falei, o iluminismo e esclarecimento podem ser tidos como sinônimos. E o terceiro é o positivismo, que em muito há de influenciar a formação das ciências atuais. Então, a partir desses três grandes movimentos é que surge a teoria tradicional. Ora, esta teoria tradicional, ela trabalha com a razão instrumental, que é voltada para os meios, sempre os meios necessários para você atingir um determinado fim que seja proposto.
Olha, eu quero levar o homem à Lua, 1969. Quais são os meios necessários para eu sair daqui, desse planeta Terra, e chegar na Lua, o nosso satélite? Então, eu vou focar nos meios necessários para quê? Para um objetivo que foi proposto inicialmente, chegar à Lua. Então, eu vou tratar com os meios, tá? Do modo mais eficiente e com o menor gasto possível de recursos. Que recursos eu me refiro? Eu me refiro ao tempo, ao dinheiro, à mão de obra, etc. Então, se você abrir uma indústria hoje, você vai produzir sabonetes. Olha, você quer produzir a maior quantidade possível de sabonetes, tá? De um modo mais eficiente, ou seja, quantidade e qualidade, você vai produzir de um modo eficiente, visando o mercado, e você quer um preço baixo, um preço final baixo. Então você vai procurar economizar os recursos para baratear esse preço. O tempo, o dinheiro, a mão de obra, para você no final das contas você ter o seu sabonete a um preço acessível, em quantidade e com a qualidade necessária para atingir o mercado ao qual ele é destinado. Beleza? Eu vou trabalhar nos meios, mas eu tenho um fim. Qual é o meu fim? A produção de um sabonete. Ok? Então, a finalidade da razão instrumental, ela sempre é a dominação da natureza. Desde lá o século XVII, o racionalismo, vamos entender, vamos dominar, vamos tomar conta da natureza que nos cerca. O ser humano agora é o detentor do conhecimento que lhe permite dominar a natureza. Só que também permite dominar os humanos. Porque, veja, tanto na indústria, tanto na política, você passa a ter teorias mais voltadas ao controle social, mais voltadas a transformar esse humano também num instrumento, tá? Também num meio voltado a um fim. Então, a finalidade da dominação, segundo Horkheim e o Adorno, não é só sobre a natureza, é também sobre o humano. A razão tradicional, ela visa adequar, portanto, os meios que eu estou empregando aos fins aos quais eu me proponho atingir. Já a razão objetiva, que está dentro da teoria crítica, ela busca encontrar e determinar os fins. Veja, é claro que essa teoria crítica está pensando que a finalidade máxima é atingir uma sociedade socialista, uma sociedade comunista. Então, como proposto lá nos escritos do Marx. Então, a finalidade é atingir essa sociedade maravilhosa, que é a sociedade socialista comunista. Então, eu vou me focar nos fins, na finalidade, que é determinar esses fins, e vou tentar entender esta finalidade. A teoria tradicional, ela se baseia, portanto, nesses três grandes movimentos: o racionalismo, o iluminismo e o positivismo. Então, com o esclarecimento, a educação e o desenvolvimento das ciências, nós teríamos um avanço moral. Essa é a interpretação dada pelo Horkheim e o Adorno, tá? Que a partir desse desenvolvimento, dessa educação, desse desenvolvimento tecnológico, haveria também, na concepção desses três grandes movimentos, um desenvolvimento moral, o que não ocorre. A teoria crítica, ela vê um desenvolvimento tecnológico e científico não está associado ao desenvolvimento social e moral. Essa é a visão da teoria crítica, tá? Que são coisas separadas. A teoria crítica, ela prossegue, tá? Argumentando por que nós, seres humanos, ainda temos hoje conflitos sociais. Por que temos guerras? Veja, esse pessoal vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam em Frankfurt, tiveram de fugir dali com a ascensão do nazismo. Acabaram indo para os Estados Unidos. Só retornaram à Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial, já na década de 50. Então, por que ocorrem essas guerras? Porque nós temos ainda problemas sociais e econômicos.
Por que da fome no mundo? Por que da intolerância? E várias outras mazelas que ocorrem com a nossa sociedade. Eles vão questionar tudo isto. A teoria tradicional, ela busca descrever as instituições sociais. Por meio de seus estudos, tá? Ela vem a legitimar as práticas sociais repressivas e injustas, mostrando-as como naturais e objetivas. Por sua vez, a teoria crítica se apresenta como uma postura crítica a toda a tradição do pensamento ocidental. Vamos questionar esse pensamento ocidental a partir das suas bases lá no século XVII, tá bom? Que, como eu falei, é o racionalismo, iluminismo e positivismo. Né? Vamos questionar tudo isto. Então, a teoria crítica, ela nos traz uma crítica ao pensamento marxista-leninista também, tá? E ela vem a se opor à teoria tradicional. Então, por um lado, ela vai criticar a sociedade ocidental capitalista, mas, por outro lado, ela vai questionar também a teoria tradicional marxista-leninista. E também o modelo comunista que passou a ser desenvolvido na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós temos o projeto presente na teoria crítica. Veja, este projeto ele tem início na década de 1920, lá quando se funda o Instituto de Pesquisa Social. É a pesquisa em ciências sociais e humanas. Como eu falei, é um pool de ciências, tá? Vamos juntar várias ciências distintas, em particular na área de humanas, em particular na área social, tá? Para tentar entender a sociedade. Então, o objetivo é entender o funcionamento da realidade social e os meios para fazer a sua transformação. Sim, porque o que eles buscam é a sociedade socialista comunista. Tá? Então vamos transformar esta sociedade que nós temos hoje. Então, esta transformação ela há de ocorrer em decorrência das contradições e também das potencialidades presentes nesta mesma sociedade. A teoria crítica ela busca integrar elementos provindos dos mais distintos campos teóricos em uma coisa só, uma coisa harmônica, que é esta nossa teoria crítica. Então você tem também a necessidade aqui de priorizar a leitura das obras de Marx, Karl Marx, tá? E uma abordagem materialista da história. Isso é importantíssimo. Então, eu vou ter presente na teoria crítica as ciências sociais, eu vou ter presente a economia, a sociologia, a psicologia social e também, e muito importante inclusive, a psicanálise que estava sendo desenvolvida pelo Freud e colaboradores. Gente, é muito importante entender, por um lado, a teoria crítica, onde eu vou ter um tipo de razão, que é a razão objetiva. E por outro lado, tá, a teoria tradicional, onde eu terei outro tipo de razão, que é esta razão subjetiva, formal e instrumental. Entender que a teoria crítica está vinculada a uma leitura das obras de Marx, tá? E também a uma crítica a essas obras do Marx, há uma crítica não somente à sociedade capitalista ocidental, como também à União Soviética, e a junção não só do pensamento marxista, mas também de outras disciplinas sociais humanas que existiam na época, entre as quais a psicanálise. É importante isso para entender o posicionamento desses autores em relação ao que é a teoria crítica. E, gente, se você está gostando, deixa o seu comentário aqui no vídeo e se inscreve no canal. Quero saber a sua opinião. A partir disto, algumas teses consideradas centrais ao marxismo-leninismo são abandonadas ou reformuladas. Como, por exemplo, ser a teoria de Marx
algo já finalizado e perfeito, não cabe mudança, sabe? Não, isso aí eles não aceitam. A gente pode mudar, pode questionar a teoria de Marx, sim. Então, a teoria de Marx não admitir mudanças é algo questionado pela teoria crítica. Também o potencial revolucionário do proletariado. Eles vão chegar e dizer, olha, quando a Alemanha se tornou nazista e a Itália fascista, caberia ao proletariado naquele momento fazer a revolução comunista e não fez. Então o proletariado não exerceu o seu papel realmente revolucionário. Eles vão para os Estados Unidos e veem que o proletariado lá não está interessado em revolução alguma. Então o proletariado, ele perdeu ali o seu papel de protagonista da história, de protagonista da revolução. Não, tá? Então esse potencial revolucionário do proletariado presente numa leitura de Marx e Lenin não está presente, ele é negado pela teoria crítica. Também a ditadura do proletariado, isso aí sai, tá? E a luta de classes como motor da história, muito presente no marxismo-leninismo, mas que vai estar ausente na teoria crítica. Por quê? O motor da história é outro, tá? Ele passa a ser deslocado para a presença de contradições presentes nesta sociedade. São várias contradições que eu tenho de analisar, e são essas contradições que são o verdadeiro motor da história. Então, o centro de toda a análise social dentro do marxismo e leninismo, ele é entendido como sendo a subestrutura econômica. Já na escola de Frankfurt, não. A teoria crítica se propõe a fazer esse centro na superestrutura ideológica que vem a compor o Estado. Apesar das críticas, que como eu falei aqui, são muitas, não? E são muito sérias também, a teoria crítica presente na escola de Frankfurt, os seus autores, eles entendem que o socialismo, tá, é o único caminho possível para superar tudo que há de ruim, tá, no capitalismo. E deste modo, proporcionar uma nova vida ao antigo marxismo. Na União Soviética, a época desses autores, tá, eles entendem que não há, tá, o comunismo tal como foi proposto por Marx. Não. O que existiria na União Soviética na verdade, uma nova forma de capitalismo. Capitalismo de Estado. Mas fazem uma crítica severa também à União Soviética, enquanto que outros intelectuais de esquerda, à época, seguiam a cartilha que vinha lá de Moscou. O que Moscou mandava fazer, eles faziam. Como se Moscou fosse semelhante ao Papa em Roma para os verdadeiros católicos. Tá? Então, o que o Papa determina, os católicos fazem. O que Moscou determinava, os intelectuais de esquerda faziam. Mas aqui, os integrantes da escola de Frankfurt, não. Eles entendem, por meio da sua teoria crítica, que a União Soviética não é o local onde há realmente o comunismo. Lá você tem uma forma de capitalismo, que é o capitalismo de Estado. A teoria crítica, eles pretendiam mostrar as novas formas de controle social que passaram a existir a partir do século XX. Tá? E fazer uma análise crítica ao capitalismo, sim, mas também ao comunismo. Aquele comunismo presente na obra de Marx e Lenin, e também aquele comunismo, na prática, supostamente existente na União Soviética. Fazer uma crítica aos movimentos do fascismo e do nazismo que tomaram conta de toda a Europa na década de 20 e 30 e 40, que inclusive gerou a Segunda
Guerra Mundial. Já a teoria tradicional, ela busca descrever a realidade como esta se apresenta. A realidade é isso, eu vou descrever, a realidade é isso aqui, a sociedade é assim que funciona dentro da empresa, tá? Eu vou apresentar a realidade tal como ela é, hoje, aqui, agora. A teoria crítica não, tá? Ela tem como objetivo a emancipação do humano. Entenda que por emancipação, a liberdade, a tomada de consciência da classe social a qual você pertence. A teoria crítica é por meio de nossa existência e vivência social que podemos desenvolver a nossa consciência. É essa a proposta presente na teoria crítica. Entendeu, gente? Tá? Eu procurei o tempo todo comparar para que você compreenda o que é a teoria crítica. Mas para você entender o que é a teoria crítica, você precisa entender o que é aquilo que ela se opõe, no caso, a teoria tradicional. Você precisa entender que a teoria crítica ela se baseia na razão objetiva. E já a teoria tradicional na razão subjetiva, formal e instrumental. Gente, espero que você tenha compreendido. Queria saber a sua opinião. Deixa o teu comentário no vídeo. Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.